paz do Senhor Jesus, querido professor. Meu nome é Paola Budal. Estou aqui para gravar a pré-aula da classe dos jovens, lição 11, que fala a realidade bíblica da esperança. O texto principal diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, texto que encontra-se em Romanos 12, 12. E o resumo da lição diz: em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida. Uma lição muito relevante, visto que temos visto tantas tragédias acontecendo, infelizmente, agora falando aqui do nosso Brasil, do Sul especificamente, onde muitas pessoas, a única coisa que lhes resta é se apegar a uma esperança de que dias melhores virão. E também um assunto que em toda a vida cristã nós temos que ter, nós vamos ver que o autor fala que quando nós servimos a Deus, nós passamos por muitas batalhas e a esperança é algo que sempre nos mantém firmados na palavra de Deus. Antes de entrar no tópico 1, eu gostaria de ler uma frase de um comentário bíblico de Warren Wiersbe, que ele fala assim: servir a Cristo normalmente traz oposição satânica e dias de desânimo. Os cristãos não podem permitir que seu zelo esfrie quando a vida fica difícil. Então, quando os dias tornam-se tenebrosos, quando as tempestades da vida, elas se levantam contra o cristão, e isso é muito comum na vida daqueles que querem agradar a Deus, o cristão não deve desanimar, não deve esfriar, mas deve apegar-se sim à esperança. Os objetivos da lição quais são? Primeiramente, mostrar a importância da fé cristã em uma era de desespero, saber que para o cristão há esperança para esta vida e, por último, ressaltar que para o cristão há esperança para a vida futura. O primeiro tópico vai falar sobre a fé cristã numa era de desespero. Então, nesses três tópicos, o autor vai pegar temas bem comuns, em um cenário que podem causar desânimo ou falta de esperança às pessoas. Primeiramente, ele vai falar desespero provocado por doenças e guerras. Se a gente observar o texto bíblico da lição, os Salmos 42, 6 ao 11, que na verdade também os Salmos 42 e o 43 são o mesmo salmo, não se sabe por que ele foi dividido, mas inclusive tem versos que são semelhantes no Salmo 42 e no 43. Aqui ele faz um grande clamor, um grande questionamento, porque te abates, ó minha alma. Ele fala que a sua alma está abatida, que ele tem ele está passando por uma situação de muita dor, de muito sofrimento. E esse salmo aqui, então, ele aplica-se perfeitamente a alguém que está passando por essa situação. No verso 7 desse Salmo 42, que está aqui na nossa lição, o salmista diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então, se a gente observar o que ele está querendo ilustrar, é como se ele estivesse, não sei se quem está assistindo aqui essa pré-aula já foi à praia, já foi no mar que estava muito brabo e ali tentou, quem sabe, mergulhar, conforme se formou a onda, tentou dar um mergulho. E como é a sensação, eu já passei por isso, como é a sensação de quando a onda quebra bem em cima da gente e a gente não consegue sair por alguns segundos, nós ficamos submersos por conta da brabeza do mar. E aqui o autor está falando mais ou menos sobre isso, sobre esse desânimo, esse desespero, comparado a alguém que está tendo as ondas passando por sobre ele. E isso descreve bem como ele estava se sentindo, como se ele estivesse se afogando em sua dor e em sua tristeza, nesse contexto de mar, de tempestade. E aí isso me fez lembrar que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele andou sobre as águas, está lá em Mateus 14, do 22 ao 33. Jesus operou esse grande milagre, mostrando que ele tem todo o poder sobre a natureza e que não havia motivo ali para os discípulos ficarem abalados ou tristes, porque Jesus ele tem todo o poder. Então, quando o cristão passa por essa situação em que se sente como se estivesse se afogando em meio às suas
dificuldades, ou qualquer cenário que ele esteja enfrentando, devemos nos lembrar de que Jesus, ele tem todo o poder sobre todas as circunstâncias. Então aqui o autor faz referência à época que o mundo enfrentou a Covid, que era uma doença mortal, as pessoas não conheciam muito ainda sobre ela, não tinha vacina, e as pessoas ficaram isoladas nas suas casas, e em meio a todo esse cenário de medo, muitas pessoas precisaram apegar-se à sua fé. Eu me lembro que quando nós tivemos, infelizmente todos nós tivemos Covid, mas graças a Deus ninguém da minha família veio a falecer, de uma irmã que deu um conselho muito precioso, que veio assim, totalmente no meu coração. Ela dizia assim que o medo da Covid poderia baixar minha imunidade, em que então isso poderia fazer o vírus se tornar mais forte dentro de mim, que eu precisava fortalecer o meu emocional, logo também o meu espiritual, para combater a enfermidade. Então ela falava, Paola, coloca bastante louvor, coloca bastante pregação, vai fortalecendo a tua fé, porque se você fortalecer a tua fé, isso vai interferir também na tua recuperação. Então nós vemos que pessoas quando recebem às vezes diagnósticos terríveis, que faz abrir o chão debaixo da pessoa, se ela se apegar mais em Deus, a palavra, e ocupar somente com coisas que vão edificar, ela vai conseguir ter muito mais força para enfrentar aquela situação difícil, então buscando a esperança. Aqui o autor fala ainda sobre Paulo, um texto lá de 2 Coríntios 18, onde Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem cheio de fé, mas ele passou por situações que ele diz que ele mal podia suportar. Passou por momentos terríveis. Depois ele diz lá em 2 Coríntios 11:10 que Deus operou o livramento, só que ele também achou, quem sabe, que iria morrer, ele se desesperou. E aqui o professor, como ele cria um vínculo geralmente com os seus alunos, ele pode compartilhar uma sugestão que eu dou, alguma experiência na sua vida cristã, de que ele achou que tudo iria se acabar e desanimou, perdeu a esperança e que depois Deus deu a vitória. E quem sabe essa é uma grande oportunidade do professor trazer um testemunho também em classe. Subtópico 2 vai falar sobre desesperança por questões econômicas e profissionais. Também fala de hoje em dia um cenário que nós passamos de grande crise econômica no mundo, acaba afetando na questão de desemprego, e isso pode trazer muita preocupação e desesperança, mas nós como cristãos, essas notícias não devem nos abalar. E para a classe de jovens, então, o professor pode dar dois conselhos bem práticos nessa questão de emprego. Quem sabe ainda o jovem vai trabalhar como jovem aprendiz ou está no primeiro emprego. Primeiramente, o jovem deve confiar em Deus, que Deus é o provedor de todas as coisas. Cabe ao jovem confiar em Deus e, segundo, estudar também, se capacitar, procurar descobrir o que gosta e fazer uma faculdade, um curso técnico, enfim. Não basta somente também esperar em Deus. O jovem deve se preparar, deve estudar. Isso é muito importante de ser colocado ali em classe pelo professor, que muitas vezes é como um pai que traz conselhos ali para os seus alunos. Terceiro subtópico fala sobre a busca por esperança nos lugares errados. Aqui o autor vai falar sobre a questão de misticismo, ocultismo, até o espiritismo, astrologia, as pessoas que procuram consultar horóscopo, né, pelo seu signo, pessoas que consultam cartas, tarô, porque esse tipo de espiritualidade, digamos assim, ele é muito mais buscado, procurado num contexto de desespero, pessoas que muitas vezes perderam seus entes queridos, ou pessoas que querem achar um novo amor, ou que, quem sabe até, como falamos antes, estão passando por alguma doença, e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas buscam nesse tipo de experiência algo para acrescentar esperança. Mas a Bíblia condena esse tipo de prática. A lição traz aqui o texto de Deuteronômio 18:11, que diz, Deus dá essa advertência ao seu povo, de que o povo de Deus não poderia aderir a essas práticas. Entre os hebreus não deveria ter
nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então isso é um pecado. A palavra de Deus, ela condena esse tipo de prática. O que o cristão deve fazer? Ele deve buscar conhecer a Deus através da sua palavra. Porque a esperança está muito ligada ao conhecimento. Quando você conhece a Deus verdadeiramente, conhece o poder que Ele tem, conhece que Deus ele é soberano e que nada foge do controle dele, a nossa esperança é uma esperança firme e verdadeira. E para encerrar esse primeiro tópico, podemos, se o professor tiver tempo ali, né, administrar bem o tempo na sua aula, ele pode falar sobre Jó. Qual o livro melhor fala sobre esperança em meio às tragédias, senão o livro de Jó? Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua saúde, passou por todas as tragédias e lamúrias possíveis na vida. Mas Jó, e ele nos ensina muito. Lá em Jó 42:5, ele diz assim, ó, antes eu o conhecia, falando do conhecimento de Deus, só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Quer dizer, depois de toda a tragédia que veio sobre a vida de Jó, lá no final ele acabou se achegando mais a Deus, porque o desespero fez com que ele pudesse ter uma experiência maior com Deus. E outro texto também, que nós podemos trazer uma palavra de esperança a tantas tragédias que acontecem hoje em dia no nosso mundo, um contexto de enchentes que está acontecendo, guerras, tantas coisas ruins. Nós podemos afirmar o que Jó diz lá em Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós sabemos que o nosso Redentor é Cristo e se a nossa esperança estiver firme nele, nós não precisamos perder a esperança, porque ele vive e ele vai nos redimir um dia também. Vamos então para o tópico 2, esperança para esta vida. O subtópico 1 fala sobre salvação. E aqui o autor faz meio que um link, digamos assim, entre salvação e esperança. Então essa esperança viva, né? Pedro fala sobre uma esperança viva, ela é muito real no coração daquele que foi salvo, daquele que entregou sua vida a Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e agora recebe uma nova vida. E Jesus fala lá em João 10:10 que ele veio para trazer uma vida, e uma vida em abundância. Não é apenas para a eternidade, mas para esta vida Jesus tem abundância, abundância de paz, abundância de alegria e abundância de esperança. E o autor traz também aqui, no subtópico 1, 1 Tessalonicenses 5:8, e ele fala sobre a esperança, o final desse versículo fala sobre a esperança da salvação. O teólogo Howard Marshall diz assim: esperança da salvação é a garantia que o capacita a perseverar a despeito de todas as dificuldades. Então, quer dizer, não importam as dificuldades que estão acontecendo. A esperança da salvação é uma garantia que nos faz o quê? Perseverar até o fim. Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa perseverança, essa esperança está ligada com a salvação. Subtópico 2 vai falar sobre uma mente transformada por Cristo. Esse é um assunto que é muito falado entre os jovens, o termo metanoia, que fala sobre uma mudança de mente, que está ligado então com a salvação, vem essa mudança de mente também, a forma de pensar, a forma de enxergar todas as coisas, que a gente fala também um termo chamado de cosmovisão, a forma que nós enxergamos a vida. Depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos como se fosse um óculos espiritual, em que a gente passa a enxergar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos faz enxergar a vida da maneira que deve ser, da maneira que Deus criou. Então, essa cosmovisão, depois que nós somos salvos, nos permite enxergar o mundo de uma maneira agora, nós redimidos em Cristo, podemos enxergar o mundo de uma forma diferente. Onde ir para a igreja é importante, mas nós temos também que ser a igreja. Às vezes, quem sabe o adolescente, o jovem, né, que ainda está formando uma maturidade como pessoa, ele não tem esse entendimento de que você ir à igreja é importante, mas que nós também temos que manter o mesmo comportamento na nossa sociedade, na faculdade, na escola, em casa. O jovem, ele deve se lembrar
de que a maneira que ele age, de que ele fala, de que ele pensa, deve refletir essa salvação que ele recebeu. E tudo isso é o que vai gerar nele a esperança verdadeira em Cristo, porque se ele caminha com Deus, tem uma comunhão com Deus, a esperança é algo que está sempre real dentro do coração dele. Nesse subtópico 2 ainda, o autor cita 1 Pedro 3,15, que diz que santificassem a Cristo no seu coração, ou seja, na sua mente, falando novamente, reforçando sobre a importância de ocuparmos a nossa mente com as coisas de Deus, cuidar com o que ouve, cuidar com o que assiste. Às vezes está lá, para maiores de 18 anos. Às vezes o jovem ele tem mais de 18 anos, só que ele não deve assistir, porque é ilícito, é algo que vai corromper a sua vida espiritual, e conforme ele for se afastando da sua comunhão com Deus, a esperança também ela vai diminuindo. Está interligado essa nossa esperança, essa nossa fé com a vida de santidade que vivemos. Então essa parte de ocupar a mente com as coisas de Deus é muito importante. Lamentações 3:21, o profeta Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele queria se recordar das palavras do Senhor, o que o Senhor havia dito, o que o Senhor havia feito, para que houvesse esperança para ele. E assim é conosco. Nós temos que nos lembrar, nos recordar do que Deus fez através da sua palavra, o que Cristo fez quando esteve nessa terra e o que Deus fez na nossa vida. Tudo isso nos fará ter uma esperança maior. Encerrando então o tópico 2, o subtópico 3 vai dizer a certeza de que Deus está no controle de tudo. Fala sobre essa fé cristã. Muitas vezes, quem sabe que o professor também pode trazer uma reflexão, muitas vezes existe um paralelo ali, uma controvérsia, se a pessoa tem esperança ou ela está fugindo da realidade. Será que esse sentimento que eu tenho de ficar em paz diante do conflito é realmente porque eu tenho esperança em Deus de que tudo vai se resolver? Ou também eu estou fugindo da realidade? Eu estou sendo omisso naquilo que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que crer em Deus, eu tenho que, quem sabe, conversar com alguém para ter alguma solução do problema? Isso também é uma reflexão muito importante. Talvez a pessoa pode se confundir que ter esperança é só cruzar os braços e ficar esperando, certo? Mas nós sabemos que a nossa fé, ela é algo que se move, né? Até quando a gente fala de oração, é orar e ter a ação também. Isso é muito importante. Para encerrar então esse segundo tópico, eu quero citar aqui a frase do autor Samuel Smiles, e ele diz assim, a esperança é como o sol, que, como quando viajamos em direção a ele, lança a sombra de nosso fardo para trás de nós. Lindo isso, né? Quanto mais nós nos aproximamos do sol, mais fica para trás a sombra do nosso fardo, e assim também é a esperança. Quanto mais os nossos olhos estiverem na esperança viva, que é Cristo, mais as coisas difíceis ou ruins ou que nos fazem questionar vão ficando para trás também. Vamos então agora para o terceiro tópico, que diz esperança para a vida que virá. E o primeiro subtópico fala sobre a vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15:19, Paulo diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós sabemos que a morte, como disse alguém, é apenas uma limusine que nos conduz até a presença de Deus. Então essa esperança nos faz ter vitória sobre o medo que existe em relação à morte. Quando eu penso também nesse assunto sobre morte e ressurreição, vida eterna, eu sempre me lembro de 1 Tessalonicenses 5. Esse texto que Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja é algo que trazia consolação ao coração dos irmãos. O texto diz, 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, independente da questão teológica, do tempo, sobre a segunda vinda de Cristo, uma verdade, ela é absoluta aqui, que é o versículo 18, que diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quer dizer,
Deixar essa vida para estar com Cristo não é algo que deve nos fazer temer, é um consolo. E nós sabemos que ali os cristãos eles estavam passando por um contexto de perseguição, de forte perseguição. E saber que eles estariam com Cristo, ou de que Cristo viria buscá-los, isso era motivo de trazer alegria, trazer esperança e trazer consolo ao coração deles. Subtópico 2 diz vitória sobre o mal. Nós sabemos que o mal é uma realidade. Nós falamos aqui no começo dessa gravação sobre a questão de tragédias que acontecem. Existem tragédias da natureza, enchentes, terremotos, furacões, mas existe também o contexto ali, por exemplo, de guerra, que é nada mais do que a revelação da maldade que há no coração dos homens. E tantas notícias ruins que nós, se pararmos minutos para assistir o noticiário, nós vemos o quanto que o mal está agindo na humanidade. E em 1 João 5,19, a Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo jaz, né? O mundo está no maligno, o mal está agindo sobre a terra. Porém, a esperança, ela nos dá essa certeza da vitória sobre o mal. Aqui o professor também pode trazer uma reflexão sobre essa batalha espiritual que existe, que o mal é real, certo? De que até havia um evangelista, um pregador, um pastor Josué Erion, que ele dizia, o mal é real, é mais real que tu. Então, o mundo espiritual, ele é real. E às vezes o jovem talvez não tenha ainda a percepção dessa batalha espiritual que existe. Então, o professor pode relembrar o jovem sobre Efésios 6:10, ali onde começa a falar sobre a armadura espiritual que nós devemos nos revestir enquanto estivermos nessa terra. Inclusive, nós vimos antes ali um outro texto que fala sobre o capacete da salvação, que faz parte da armadura de Deus, que protege a nossa mente dos dardos do inimigo, que vem nos fazer duvidar da salvação. Então, nessa batalha espiritual, nós temos que ter o capacete da salvação, onde a nossa mente estará protegida e nós não vamos perder a esperança. Porque se Cristo nos chamou, Ele não vai nos abandonar. Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então a nossa fé, ela fica firme quando nós nos lembramos disso. Terceiro subtópico e último, então, diz, não pague o mal com o mal. Então nós vimos aqui, o professor pode fazer agora um resumão, digamos assim. Nós vimos que nós somos salvos por Cristo e que depois de salvos, nós recebemos uma nova mente, nós passamos por essa metanoia, essa mudança de mente. Temos agora um óculos espiritual em que enxergamos todas as coisas e a esperança vem junto com esse óculos, porque nós sabemos que Deus ele é soberano e tudo está no controle dele e que Deus ele sempre preza pelo espiritual, pela salvação das pessoas, porque às vezes as tragédias acontecem, mas o mais importante é que as pessoas se voltem a Deus. E infelizmente, muitas vezes é só num cenário de tragédia que as pessoas vão se quebrantar e se voltar a Deus e buscarem essa salvação. E aprendemos também sobre essa batalha espiritual que é real, que nós temos um inimigo real nesta terra. Nós enfrentamos contextos ali que vimos no tópico 1 de desemprego, de crises, de doenças, de enfermidades, mas o nosso maior inimigo é aquele que quer roubar a nossa alma, a nossa eternidade. E esse último subtópico então diz, não pague o mal com o mal. Nós vemos que muitas pessoas estão pagando o mal com o mal, e isso está atrapalhando a sua vida espiritual, está atrapalhando na sua esperança. A Bíblia ensina que nós temos que combater o mal com o bem, que foi o que Cristo fez. Cristo disse, trouxe um princípio ali, se alguém te bater numa face, você oferece outra. É esse princípio. Num cenário que alguém vem te afronta, que te xinga e que te humilha, nós como cristãos, nós não devemos pagar com a mesma moeda. E é nesses momentos que somos confrontados que nós conhecemos a nossa natureza. Porque aquilo que nós vamos fazer, nós podemos premeditar. Eu vou vir aqui, vou falar, vou trazer um ensinamento, mas se durante o que eu estou fazendo aqui surge alguma situação que me limita ou que me envergonha, como eu vou reagir? Então é sempre diante da reação que nós conhecemos como está a nossa fé, como está a nossa vida com Cristo, como está a nossa esperança, porque se a esperança é algo real, nós nos lembramos que nós somos peregrinos nessa terra e que nós somos cidadãos celestiais. A esperança tem muito a ver com o céu, com as coisas espirituais. E a nossa reação, ela mostra se realmente o que está comandando o nosso coração. E isso é uma reflexão muito importante hoje em dia
No mundo que vivemos, onde o mais forte é aquele que nunca perde, o mais forte é aquele que sempre sai por cima, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus deu o exemplo disso, Jesus deu a sua vida preciosa para nos demonstrar isso, que servir é a melhor forma da gente demonstrar o amor de Deus, amém? E a conclusão então, vamos ler a conclusão para encerrar? A fé cristã nos aponta a esperança como virtude que os crentes devem cultivar, pois a presença de Jesus em nós, por meio do seu Santo Espírito, nos traz conforto e segurança, não somente para situações difíceis pelas quais passamos, mas também nos inspira a estarmos preparados para o que Deus reservou aos que o amam nessa vida e no porvir. Deus abençoe.